Boa noite a todos. Será que já estamos no ar? Alô, alô, alô. Oi, me parece que agora já estamos aqui no ar, né? Estamos aqui online para o grupo Fraterno Seara do Bem. Eu sou o Sérgio W. Soares. Estamos aqui no nosso aquecimento. Daqui a 5 minutinhos a gente começa o nosso estudo, né? A nossa palestra, cujo tema é Justiça Divina. Será que tudo isso que está acontecendo, pandemia, quarentena, cadê a justiça divina disso, Sérgio? Vamos estudar sobre isso daqui a pouquinho, hein? Olha aí, hein? Vamos então, daqui a pouquinho, falar sobre isso, estudar. Todos são muito bem-vindos, tá? Vamos então aqui ter a nossa participação, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu estou mandando aqui os links. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai fazendo os convites, eu vou enviar aqui os links para algumas pessoas, né? E hoje o nosso estudo ele vai ser também transmitido ao vivo pela Rádio Espiritismo, ok? radioespiritismo.com.br. Então, estaremos transmitindo por lá também, ok? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para me marcar, para eu poder, então. Parece que eu faço isso para que eu possa mandar o link para as pessoas. Vamos lá, me parece aqui que chegou. Deixa eu ver se está chegando aqui no meu WhatsApp, no meu Facebook, desculpa. Então já está chegando aqui também, para que a gente possa então transmitir, né? Deixa eu botar aqui compartilhar. Compartilhar agora. Então nós já estamos compartilhando, pelo menos aqui no meu link também, esse estudo de hoje, tá? E as pessoas são muito bem-vindas, podem dar aí seu pitaco, dar sua opinião. O que você acha? Você que está vivendo essa situação aí de quarentena, qual é a justiça divina que tem nisso? Por que que isso de repente está acontecendo? Meu Deus do céu, Sérgio, isso está sendo uma coisa de doido, não aguento mais. Quarentena, sexta-feira passada no Brasil, por exemplo, foi feriado, né? 1º de maio. E o pessoal falando, Sérgio, eu não aguento mais feriado, eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais isso, né? Como é que fica aí essa situação, né? Então, a gente vai vivendo, né, fatos e situações e rotinas, tem algum objetivo, tem algum aprendizado. Mesmo que às vezes a gente não compreenda agora, às vezes agora a gente ainda não compreende muito bem, não. Fica meio aborrecido, fica meio chateado, né? Mas algum objetivo maior existe. E nem sempre a gente consegue perceber, né? Só lá na frente. Sérgio, será que isso é um karma? Será que isso. Será que eu joguei. Algumas pessoas já mandaram mensagem para mim falando: Sérgio, eu devo ter jogado pedra na cruz. Não é possível para estar vivendo isso, para estar tendo que aguentar essa parte aí de pandemia e tudo mais, né? Será? Vamos entender todos esses processos no estudo de agora, tá certo? Deixa eu aqui compartilhar aqui com um link. Só está faltando aqui um linkzinho para a gente poder enviar, e aí a gente vai poder dar início. Tá? Já vejo aqui algumas pessoas. Quem quiser já pode escrever aí seus comentários, suas perguntas, as suas percepções aí, né, no que diz respeito a essa parte aí de justiça divina, tá? E aqui para mim me parece que falta apenas o que aparecer aqui os links para a gente poder dar início. Eu estou aguardando aqui o ok. Estou compartilhando também aqui com alguns canais, né, com alguns links aqui que a gente tem, para que a gente possa, então, dar início a esse estudo de hoje pelo Grupo Fraterno Seara do Bem, que fica em Newark, em New Jersey. Tá? É sempre uma alegria muito grande, né? Eu preferia que hoje estivesse sendo presencialmente, né? Mas
Não é pelo fato de que a gente está fazendo pela internet que não vai ter o seu valor, né? O importante é a gente conseguir passar os conhecimentos, as reflexões, os aprendizados, né? Mas é claro, aquele calor humano, aquele carinho de sempre que tem no Seara do Bem, que é uma coisa, enfim, é inenarrável, né? Só quem vai lá é que sabe explicar, né? Que sabe como é bom, como é gostoso, né? Ter esse momento e ter esse tipo de oportunidade. Bom, me parece aqui que eu estou mandando aqui também para as minhas listas aqui de WhatsApp para convidar as pessoas e já está dando 7 horas, né? Já está na hora aí da gente começar. Deixa eu fechar aqui os meus WhatsApps e as janelas que eu tenho aqui para não correr risco aqui de a gente ter alguma dificuldade maior. E já estamos então transmitindo, né? As pessoas que quiserem então colocar seus comentários, pode colocar. E cadê? Tá tudo aqui. Deixa eu ver. Acho que já está pronto. Deixa eu ver aqui com a rádio. Pode, sinal liberado aí? Então vamos dar início, né? Vai entrar aqui agora algumas vinhetinhas da rádio, tá? Mas não estranhe não. Vai entrar essa vinhetinha da rádio, mas ela faz parte aí, tá certo? Precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Do livro Palavras, de Chico Xavier. Quer ouvir a Rádio Espiritismo em seu celular? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store. Entre, digite Rádio Espiritismo e depois curta a nossa programação. Os nossos guias espirituais traduzem a nossa insatisfação no mundo inteiro como sendo a ausência de Jesus Cristo em nossos corações. Do livro Palavras, de Chico Xavier. Você está ouvindo a radioespiritismo.com.br, simplificando a doutrina e confortando corações. Boa noite a todos. Estamos agora sim no ar, né? A Débora falou ali que não estava conseguindo me escutar. É porque quando a gente vai entrar ao vivo pela rádio, eu preciso colocar 2 ou 3 vinhetinhas da rádio para que eles acertem ali o horário e a entrada, entendeu? Eu imagino que agora vocês estão conseguindo me acompanhar, né? Já vejo aqui a presença da Chica Almeida. Seja bem-vinda aí, Chica Almeida. Tudo bom com você? A Débora aqui nos acompanhando também, né? Todos os amigos, então, do Grupo Fraterno Seara do Bem, que fica em Newark, em New Jersey, Estados Unidos, né? E hoje, como todo domingo tem, às 7 da noite, no horário de New Jersey, e às 8 da noite, no horário do Brasil, né? Então, tem sempre o estudo, tem sempre a palestra, ok? Deixa eu ver aqui se chegou alguma mensagem. Não chegou nenhuma mensagem. E como a gente costuma fazer, né? O nosso estudo aqui, a gente vai tendo a participação, as pessoas vão mandando aí os comentários, a Chica Almeida, tantas pessoas queridas, né? Podem fazer seus comentários aí para a gente, então, conversar sobre isso. Então, a gente vai falar hoje sobre lei do karma, lei de causa e efeito, justiça divina. Muita gente agora, né? Ah, meu Deus, lei do karma. Haja karma com esse negócio de quarentena, com esse negócio de coronavírus, né? Com isso tudo, né? Então, vamos lá. O que vem a ser karma? É a primeira pergunta, né? Bom, karma, segundo consta no dicionário, lei que afirma a sujeição humana à causalidade moral, de tal forma que toda ação, boa ou má, gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou, seja nesta encarnação ou então numa encarnação futura. Então,
né, tem um outro livro chamado Espiritismo de A a Z, que fala assim: karma significa débitos ou créditos perante a justiça divina resultantes de nosso procedimento em encarnações anteriores. Então, o que acontece? Hércules Fernandes aí chegando na área. Seja bem-vindo, Hércules. Que alegria ter você aqui conosco. Então, o karma, pode botar aí seus comentários, sua participação aí. Eu sempre fico lendo aqui, é muito importante, tá? Geralmente, quando a gente faz aqui online, é com a participação do pessoal. Eu gosto muito de falar assim: não é um estudo Netflix, não. Netflix fica todo mundo assistindo quietinho, né? E assistindo, assistindo, assistindo. Não, aqui é interativo. Então, tudo que vocês forem colocando aí, escrevendo, eu vou lendo, eu vou frisando, né? Se torna um estudo em grupo, na verdade, tá bom? Então, vamos lá. O Hércules já botou até o joinha, né? Então, que bom que eu tenho um reforço importante, né? Que é o do Hércules aí. Regina Helena também chegando, né? Seja bem-vinda. Então, o karma, né? Débitos ou créditos. A gente também tem créditos, tá? E procedimentos dessa vida ou vidas anteriores. Quando a gente vai buscar também, eu gosto muito de fazer várias pesquisas em vários livros, em vários materiais, né? Então, no livro Ciência e Espiritismo, ele fala assim: do ponto de vista kármico, cada vida planetária contém, em última análise, o fruto das vidas passadas, cristalização de nossos atos e pensamentos, nossos desejos e aspirações, bons e maus, o embrião de vidas futuras na lógica, sequência e encadeamento de causas e efeitos. Ele diz aqui: não existem, pois, favoritismos, predestinações ou árbitros divinos. É muito importante que a gente consiga compreender isso, né? Quem é que é o nosso próprio árbitro? Quem é que é o nosso próprio juiz? Somos nós mesmos. Esse é um ponto fundamental. Nós somos nossos próprios árbitros e nossos próprios juízes. E através daquilo que nós fazemos, vamos escolher as consequências, boas ou más. Então, a gente, quando está vivendo uma situação um pouco mais complicada, muitas vezes pode ser fruto de algo que nós proporcionamos lá numa outra fase, numa outra época, às vezes até numa outra vida. Ok? Isso, de repente, se a gente for procurar também, livro Rumos Doutrinários, de Indalício Mendes. Esse livro ele foi publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, no ano de 2005. E ele fala assim: o karma, que exprime fielmente a lei de causa e efeito, porque é ela mesma, é a cruz que todos carregamos no dia a dia da vida terrena e espiritual. Irá ficando mais leve à medida que fomos reduzindo a parte negativa da nossa personalidade moral e aumentando a parte positiva que nos levará à redenção, à salvação. Pergunto a você aí, hein, que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois na reprise aí, né, quando já não estivermos mais ao vivo, né? Você trabalha no teu dia a dia o lado positivo ou o lado negativo das coisas, hein? Ó, o copo aqui, ó, meu copo aqui tá pela metade. Ele tá meio cheio ou tá meio vazio? Como é que você vê as situações da vida, as situações do dia a dia? Por exemplo, se vocês puderem colocar aí, quarentena, coronavírus, né? Onde, aqui nos Estados Unidos, onde estamos, né? É o epicentro, né? New York, New Jersey, enfim, acontecendo. Será que isso é karma? Será que isso só traz coisas negativas? Será que isso só traz desgraças? Ou será que tem também um lado muito positivo? Claro que a gente vai colher lá na frente. Na hora que a gente está vivendo aquilo, é óbvio que ninguém gosta, mas às vezes podem ser experiências importantíssimas para a nossa reforma íntima, a nossa mudança, o nosso progresso e a nossa evolução. Vocês querem um exemplo? O Japão.
O Japão, né? Todo mundo hoje fala do Japão, que lá tudo funciona, aquela coisa toda, a educação do povo japonês, né? Nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas do Brasil, o pessoal ficou, né, no Rio de Janeiro, que é a minha cidade de origem, eu participei disso e via, né, os japoneses, os torcedores lá que limpavam a arquibancada na área que eles tinham utilizado, né? Uma coisa assim, repara, a educação e a cultura e tudo mais. Vocês pensam que sempre foi assim? Os produtos japoneses, né, de alta tecnologia, aquilo tudo, vocês pensam que foi tudo assim? Antes da Segunda Guerra, se você em 1920, 1930 comprasse um produto japonês, as pessoas avaliavam como se fosse hoje em dia, né, que acontece muito com o produto paraguaio. A pessoa fala, isso aqui é coisa paraguaia, isso aqui é coisa que não presta, né? Hoje eu não sei como é que está, espero que tenha melhorado lá no Paraguai. Mas isso era uma rotina muito de se falar, né? Produto paraguaio, ele não tem muito boa qualidade, né? O do Japão era assim também, era considerado assim também. Veio aquela destruição da Segunda Guerra. E aí, ó, veio um ressurgimento, um renascimento de um novo Japão. Será que nós, a nível mundial, já que diante dessa situação de coronavírus, né, de repente nós não podemos estar vivendo algo muito importante dentro das leis de karma e dentro das leis de causa e efeito? O que vocês acham? Podem colocar os comentários aí, tá? Que eu vou lendo um por um, ok? Vê se faz sentido ou não vai. Se vocês tiverem algum outro exemplo para me dar, coloca aí também que eu vou lendo, tá bom? Então, sobre lei de causa e efeito também, a gente pode pegar o livro A Gênese, de Kardec, né? No capítulo 15, e aí ele fala assim, por meio da plural... deixa eu só, desculpa interromper aqui. Ele colocou lá atrás, então, que não existe, como é que é? Deixa eu ver qual foi a palavrinha que ele tá. Não existem, pois, favoritismos ou predestinações ou árbitros divinos. Então, isso, e somente pela lei da reencarnação, é que a gente vai poder compreender um Deus que seja bom, um Deus que seja justo e um Deus que seja imparcial. Por quê? Todo mundo fala, Deus é bom, é justo e imparcial. Ontem mesmo eu estava fazendo uma live para um programa de televisão e eu comentei isso. Como que o Deus é bom, justo e imparcial se um nasce rico e outro nasce pobre? Um nasce saudável e um outro nasce doente. Um nasce feio, outro nasce bonito. Um nasce inteligente, outro nasce mais limitado. Onde está a justiça de Deus e a imparcialidade? Deus sendo bom para todo mundo. Ou será que de repente, né, Deus chegou assim e falou assim, Deus, né, olhando, não, a Débora Beldovics, né, acho que é esse o sobrenome. A Débora, que é a fundadora, presidente do Seara do Bem, Deus chegar para ela, não, ela vai ser simpática, bacana, legal. Agora já aquele outro ali, não, vai ser antipático, vai ser osso duro, vai ser... Como é que fica essa justiça de Deus? Então, não tem favoritismo, está colocado ali, né? Não tem favoritismo nem predestinação. Se a Débora ela tem as características dela, sejam elas positivas ou negativas, fruto do histórico que ela vem fazendo, do histórico que ela vem desenvolvendo. Por exemplo, as pessoas que trabalham geralmente recebem no dia 30, né? Ou no dia 5. Se você for olhar para todas as pessoas, olhando apenas para o dia 5 de cada mês, que é o dia que elas recebem, você vai falar que Deus é injusto. Porque vai ter gente que vai ganhar muito dinheiro, vai ter gente que vai ganhar mais ou menos, vai ter gente que não vai ganhar nada, vai ter gente que, na verdade, vai ter um monte de conta para pagar e vai ficar mais endividado ainda. Deus não é justo, então? Não, peraí. O dia 5, você está recebendo, na verdade, o fruto daquele mês anterior de trabalho. Se eu trabalhei muito, provavelmente eu vou receber muito. Se eu trabalhei pouco, eu vou receber pouco. Se eu não trabalhei, eu não vou receber nada.
Ah, é um histórico, então. Talvez aí faça sentido. Com relação a essa parte de lei de karma, mesma coisa. Então ele colocou ali, né, no livro A Gênese, é, por meio da pluralidade das existências. Bom, eu não sei se há algum problema meu aqui, mas eu não estou vendo, o pessoal acho que não está botando muito comentário, não. Ou o pessoal está entendendo tudo ou não está entendendo nada, né? Enfim, quem quiser comentar, volta aí a fazer o convite, tá? Vai colocando aí que a gente vai lendo. No livro A Gênese, de Kardec, né, capítulo 15, por meio da pluralidade das existências, ele, o Espiritismo, ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações, são reparações, né? A purificação de faltas cometidas por nós no passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E, assim, até que tenhamos pago essa dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias, são relacionadas umas com as outras. Legal, o Hércules falou aí que tá bom, que tá tudo legal, ok, tranquilo. Então vamos em frente. Às vezes eu fico preocupado, pode ter caído a conexão aí, então vamos lá, né? Repara, somente através da compreensão da encarnação, da reencarnação, é que a gente vai encontrar um Deus bom e justo. Se você não considerar a reencarnação, olha, não existe como você provar um Deus bom, um Deus justo e um Deus imparcial. Você vai ter outro tipo de crença. E aí, quando eu falo a palavra crença, crença é eu creio ou eu não creio, eu acredito ou eu não acredito. Só que hoje em dia, a reencarnação, essa foi a primeira palestra que eu fiz no Seara do Bem, né? Isso foi em 2017, inclusive, né? Quando Sérgio S. Soares chega aí, Marita WS também, dando aí boa noite, né? Sejam bem-vindos. Provas científicas da reencarnação. Hoje, a reencarnação ela é provada cientificamente. Ela já não está mais naquele nível de eu acredito ou não acredito. Isso, de repente, ele fica dentro das religiões. Eu creio ou não creio. Quando é a ciência que prova, acabou, não tem mais. Não tem muito o que você discutir. Né? A gente vê aí um grupo de pessoas, por exemplo, que são terraplanistas. Acham que o planeta Terra, que a Terra é plana. Então é como se estivesse assim, plano, como se fosse um disco, né? Que aí você vai chegar e vai cair ali. Tem esse grupo, mas a ciência mostra que a Terra ela é redonda. E aí? Está provado cientificamente, né? Então, quando tem a prova científica, a gente já não tem muito como comentar, né? Entre essas provas científicas, eu gosto muito de uma que é das experiências de quase morte, né? Chamada EQM. Tem um caso aí que foi estudado num hospital de um jeito que foi dado clinicamente como morto, tá? Mas fizeram uma experiência. Ele está ali na cama, né? No leito dele, e colocaram em cima de um armário uma foto assim, por exemplo, de uma Maria Fumaça e de uma flor. 3 fotos. E aí ele teve a experiência de quase morte. Ele morreu e por algum motivo ele retorna. E quando ele retorna, ele fala assim: engraçado, eu tive a impressão de ter visto uma foto de um Fusca, de uma Maria Fumaça e de uma flor. Exatamente aquelas fotos. Ou seja, o espírito dele se desdobra, sai do corpo, se encaminha e quando ele volta, ao retornar para aquele leito do hospital, ele enxerga de cima o que estava ali no armário, que estava lá em cima do armário. Quem vai conseguir explicar isso cientificamente se não é o desprendimento do nosso espírito do nosso corpo físico? É assim, é apenas uma dessas provas científicas que a gente tem, ok? Tem inúmeras, que é uma palestra que numa outra oportunidade a gente pode comentar. Bom, Sérgio, então o negócio é prova e resgate? É prova e resgate. Eliette que acabou de entrar, né? Seja bem-vindo, Eliette. Eliette, tem prova e resgate aí na sua rotina? Eu acho que tem, né, Eliette? Tem prova e resgate. Eliette Oliva, né?
tem prova e resgate. Eu tenho prova e resgate. O Hércules, a Regina, a Débora, o Sérgio, a Maria, todos nós temos provas e resgate. Mas como é que funciona isso, Sérgio? Vamos então consultar o Livro dos Espíritos? Pergunta 990. O arrependimento se dá no estado corporal, ainda encarnado, ou no estado espiritual, depois do desencarne? E ali a resposta: normalmente no estado espiritual, mas também ocorre no estado corporal, quando a criatura humana passa a compreender a diferença entre o bem e o mal. Repara, olha aí a sabedoria da Eliette, com certeza tem prova e resgate para ela também, né? Que bom, então estamos aqui resgatando, né? Então repara, todos nós, a maioria no estado espiritual. A gente vai fazendo as coisas, nem se dá conta. Depois que desencarna, aí é que o negócio complica, né? Eu estou nesse momento lendo um livro, vou mostrar até aqui para vocês, estou no último capítulo dele, né? Não sei se vocês conhecem, esse livro aqui, ó, deixa eu botar aqui a câmera. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Esse livro, Rosemary também está na área, que bom, hein, Rosemary? Então, esse livro do espírito Antônio Carlos, psicografado pela Vera Lúcia Maria Médium, onde esse espírito ele conversa, ele entrevista espíritos que desencarnaram na situação de um desencarne movido pelo consumo de álcool ou consumo de drogas. Aí eles contam, né, como que vinha aquele arrependimento, como que vinha a percepção de tanta coisa, de tanta situação difícil. Um deles falando, né? Eu entrei no mundo das drogas porque eu fui filho adotivo, eu fui largado pelos meus pais, aquela coisa toda, né? E aí ele comenta, é engraçado, bate com o que a gente estava lendo aqui, né? Ainda agora, o lado positivo ou negativo das coisas, né? Então aquele espírito reclamava que entrou nas drogas porque tinha pais adotivos. E por que ele não trabalhava a gratidão por ele ter tido a oportunidade de uma nova família abrir as portas para ele? Ele não ter ficado abandonado na rua e nem nada nesse sentido, né? Repara, o lado positivo ou o lado negativo, né? Rosemary, você olha bem o lado positivo ou o lado negativo, ou fica no mais ou menos? Conta para mim aí. Eu vou fazer leitura aqui, tá certo? Então, como é que a gente fica? Então, repara, esse caso, ele deixa bem claro, né? Livro dos Espíritos, pergunta 991. Qual a consequência do arrependimento do estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova oportunidade, reencarnado, para se purificar e encontrar a paz. Nós aqui encarnados estamos passando por várias dificuldades, várias situações, muitas que estão sob o nosso controle e outras que fogem ao nosso controle, né? Ok, resgates, oportunidades. Ele coloca: o espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa espiar. Espiar é não ficar espiando, olhando ali o que o outro... Não é espiar, não. Espiar é reparar, corrigir e pagar as suas faltas. Então, ele reencarna para isso. É muito importante, então, gente, isso eu já falei em até algumas palestras que eu já fiz, Seara, que como é que a gente resgata? Vivendo situações que é importante para mim como espírito, mas o eu encarnado não gosta nem um pouco. Essa quarentena, essa situação, alguém gosta da quarentena? Alguém gosta tendo que usar máscara, de estar tendo um monte de coisa? É claro que ninguém gosta. Incomoda o encarnado, mas para a nossa evolução como espírito, pode ser muito importante. Várias pessoas estão redescobrindo o valor de uma família, o valor de conversar com seus pais, com seus avós, com seus filhos, com as pessoas queridas,
né? O valor de sair um pouco daquele ritmo frenético de trabalho e poder dar uma atenção em casa para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha. O valor de poder ter um tempinho um pouco maior para, às vezes, quem sabe, fazer uma leitura, algum estudo, algum aprendizado. Quantos aí? Eu vou fazer aqui uma pergunta. Bom, a Rosemary botou assim, né? Tento aprender com a dor. Cada caída é para levantar mais forte. Exatamente, Rosemary. Olha a sabedoria da Rosemary aí, ó. Exatamente. Perceber que a dor pode nos dar uma queda, mas a gente reergue, a gente melhora, né? Então são muitas situações aí dentro desse nosso processo de aprendizado. Quer ver uma pergunta que eu vou fazer? Quantos dos amigos que estão nos acompanhando antes da quarentena falava, eu não tenho tempo, não. Vamos fazer um negócio? Não, não tenho tempo. Vamos fazer aquilo? Não, não tenho tempo. Vamos fazer assim? Não, não tenho tempo. E aí, com a quarentena, ficando em casa, continuou sem fazer nenhum daqueles projetos. Peraí, agora não tem mais a desculpa do não tenho tempo. Será que não tem tempo ou não tem organização? Ou não tem vontade? É meio puxão de orelha mesmo, hein? É meio puxão de orelha mesmo. Mas por uma reflexão aí, né? É um puxão de orelha amoroso para uma reflexão. Às vezes não é a oportunidade da gente fazer várias coisas, vários aprendizados, e de repente a gente crescer, incomoda o eu encarnado, mas é importante para o eu espírito nessa caminho de progresso, de evolução, de desenvolvimento, né? Pergunta 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Ora, fazer com que, ainda encarnado, o espírito se melhore e progrida. Eu acho que a Débora e todos os amigos do Seara do Bem percebem muito isso, né? Quando o encarnado identifica suas falhas, ele, opa, deixa eu me melhorar, deixa eu me corrigir, deixa eu fazer o bem. O espírito se melhora e progride. Quando a sua consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre se melhorar. Todos nós temos a oportunidade de melhora, ok? E aí na pergunta 993, não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Essa parte é ótima, né? Porque na pergunta anterior eu falei, né? Todos nós podemos nos melhorar. Mas às vezes alguém aí que está nos ouvindo fala assim, Sérgio, é porque você não conhece o meu cunhado, é que você não conhece o fulano, você não conhece o meu vizinho. O bicho ruim, o bicho, esse não tem jeito, esse não vai melhorar mesmo. Gente, pode ser que ele não vá melhorar nessa encarnação ainda, mas estamos em processo de evolução. Olha a pergunta 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? A resposta: todo espírito tem que progredir incessantemente. Estamos sempre em progresso. Aquele que nessa vida só tem o instinto no mal, na outra vai ter o do bem. E é para isso que existe a encarnação, pois é preciso que todos progridam e atinjam a meta. A diferença apenas está em que uns gastam mais tempo do que outros. E assim, até porque eles querem, preferem assim. Uma pessoa, de repente, prefere estudar, aprender, trabalhar, outro prefere ficar parado. Aquele que faz mais, ele vai aprender mais, ele vai evoluir mais. É da própria lei de causa e efeito. Mas todos vão chegar lá. Deu para perceber? Agora, nós aqui na condição de encarnados, eu vou fazer essa pergunta para vocês: até que ponto a gente cria uma expectativa ou até uma frustração? Esse fulano aqui não tem jeito não, nunca vai melhorar. Peraí. Talvez ele não melhore ainda nesta encarnação, mas ele vai melhorar. Na próxima ele vai melhorar, na próxima, na próxima, na próxima. Se você já está melhor, olha, meus parabéns. Você já está conseguindo, mas vem até a pergunta também. Se você, nesta encarnação, qualquer um de nós, e de repente, nessa encarnação, estamos procurando nos melhorar, eu vou levantar aqui uma questão. Quantas encarnações será que nós levamos, que nós estamos, que de repente nós desperdiçamos, que de repente literalmente jogamos
para chegarmos ao ponto de nessa estar trabalhando essa melhora. Então, às vezes, aquele que ainda não melhora, ele ainda está nessa fase. Deu para perceber aí? Né? Jesus fala o quê? Todos nós somos deuses. Aquilo que ele, Jesus, fazia, né? Ele falava, ó, homens de pouca fé, tudo aquilo que eu, Jesus, podereis fazer também. E Jesus também fala, né? Nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Então, todos nós estamos desse caminho, né? O Ricardo Valente aí parece que concordou. A Eliette botou ali do livre-arbítrio, né? E o Lucas Isídio, ele falou, deixa eu ler aqui, estou fazendo um esforço enorme para pensar positivo, ficar no positivo. Sei das sequências caso baixe a vibração. Quem tem mediunidade, então, né? Aí que o negócio baixou a vibração. Essa situação atual está me deixando mais inquieto do que já sou. Percebi que ainda sou muito materialista, né? O que fazer para passar por tudo isso com otimismo? Bom, Lucas, até que será que o primeiro passo, lembrar aquela frasezinha que o Emmanuel dava para o Chico Xavier, isto tudo irá passar. Seja uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim, né? Tudo irá passar. Primeiro é a gente. Segundo, é observar no que nós vamos vibrar mais, na parte negativa ou na parte positiva. Às vezes isso serve para mexer com a nossa zona de conforto e a gente começar a reagir. Ontem eu estava contando, né, na minha live que eu faço nas feiras, eu também estava comentando isso, de duas pessoas que eu conheço que com o coronavírus, estou em casa, não tem trabalho, etc, etc, né? Uma delas trabalha fazendo house cleaner, né? Fazendo limpeza, faxina. Ela chega assim, bom, não vou ter faxina, não vou ter isso, mas ela tinha uma reserva, 2 filhos grandes em casa, que ficavam em casa, comprou 3 patinetes motorizados. E ao comprar 3 patinetes, daquele motorizado baratinho, né? Ao comprar 3 patinetes motorizados, sabe o que ela fez? Ela começou a fazer delivery, ela e os filhos, e passou a ganhar mais. Passou a ter suas contas tranquilas, olha só. Uma outra, conheço também no Brasil, ela ganhava salário mínimo, aquela dificuldade toda, né? O que ela fez? Ela chega e faz assim, bom, não tem mais trabalho, não tem mais nada, né? E ela é muito boa cozinheira. Ela começou a botar em grupos de WhatsApp, os vizinhos dela, aquilo tudo ali, né? Da região ali onde ela mora, que ela estava fazendo bolos. O pessoal queria um bolo, né? Comer um bolinho e tal, né? Para mudar, variar um pouco, né? Não aguenta mais ficar em casa, né? O pessoal começou a encomendar. Aí ela teve uma jogada que eu considerei genial. Ela mandava o bolo, você de repente comprou com ela um bolo de chocolate, ela manda um bolo de chocolate e junto mandava uma provinha de um bolo de baunilha. A pessoa comia o bolo de chocolate, tinha uma provinha do o bolo de baunilha dela é bom também, hein? Olha! Não, ó, fulano, agora eu quero o bolo de baunilha. Aí ela mandava o bolo de baunilha e uma provinha do bolo de abacaxi. Sabe o que está acontecendo? Ela falou assim, Sérgio, eu nunca mais volto pro meu trabalho antigo. Eu agora, sabe o que eu vou fazer? Ela colocou a mãe dela para ela e a filha dela para ajudá-la. Ou seja, antes ela trabalhava para alguém ganhando salário mínimo. Agora ela está sustentando ela, sustentando a filha sustenta e a mãe também se sustenta, ganhando muito mais. Repara, como lidar isso com otimismo? Talvez observando aí, Lucas, o que eu posso tirar de positivo. Na hora de uma crise, eu posso ficar lamentando, eu posso ficar. E eu posso também. Peraí, o que eu posso fazer de diferente, né? Então, todos nós temos essa capacidade, ok? Quando a Ana da Silva chegou aí dando seu boa noite também, né? Enfim, vamos lá, o pessoal vai escrevendo aí, a gente vai lendo. Pergunta 995 do Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Ou seja, não está nem aí, né? Resposta. São espíritos que, de coisa alguma útil, se ocupam e sofrem, pois em tudo deve haver o progresso. O progresso neles se manifesta pela dor. Às vezes é aquele cara que não faz nada, quietinho, que está na dele e ele está tendo desconforto. Às vezes aquela dor vem para ele falando, sabe aquela mula empacada? É a mula empacada.
Ele não está fazendo mal nenhum, tudo bem, mas ele também não está progredindo. Como é que ele vai andar para progredir? Às vezes vai precisar viver um desconforto, um incômodo, uma situação aí que não seja muito legal, para ele poder reagir, ele poder melhorar, ok? Agora, Sérgio, tudo bem. Eu já entendi que é resgate, eu estou aqui encarnado, estou reencarnado aqui para resgate, meus karmas. Agora, quanto tempo vai levar para ter esses resgates? Não aguento mais. Vamos no Livro dos Espíritos ainda, número 1000. Desde esta vida, já podemos ir resgatando as nossas faltas? A resposta é sim, repará-las. Não é reparar de reparar. Olha ali a falta. Olha, não, reparando é procurando corrigir, é percebendo os seus erros, é procurando agora fazer da maneira correta. Mas os espíritos nos advertem. Mas não creias que as resgatareis mediante algumas pequenas privações, ou distribuindo esmola que você tinha depois que morreu, quando de nada mais disso precisa. Deus não dá valor a um pseudo-arrependimento, um falso arrependimento, né? Que é sempre fácil e custa apenas o esforço de bater no peito. Ah, arrependido, tô arrependido mesmo e tal, mas entre nós, depois eu vou continuar fazendo tudo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é o quê? Eu realmente notei que aquilo não está legal e vou me corrigir. Percebi a mancada que eu fiz, né? E aí eu vou me corrigir. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço útil, apaga mais faltas do que o sofrimento da carne suportado durante anos com objetivos exclusivamente pessoais. Às vezes tem muita gente que não, olha, eu faço muita caridade, eu faço muita doação, eu faço muita coisa. Quando? Não, é nas vésperas das eleições, no Brasil isso é muito comum, né? Nas vésperas das eleições, eu faço um monte de doação. Ah, entendi, mas por quê? Não é porque eu sou candidato, sabe? Eu sou. Ué, peraí. Então, peraí, então não é caridade. É muito bom, sim, você ajudar, mas você é uma falsa caridade. Você está ajudando. Ok, tem o seu valor, mas você está movido muito mais pelo teu interesse do que pela caridade. Porque não, ele não estaria fazendo, né? Não estaria fazendo isso, ok? Aqui a Leda Maria Della Costa, né? Botou aí o boa noite, sempre no positivo, está nos acompanhando também, né? Então, estou percebendo aí, no outro grupo, pela Rádio Espiritismo. Legal, Leda. Tô de olho aqui também no que você coloca. Aí tá na minha outra telinha ali, tá certo? A Eliette falou, né? O interesse, né? Então, repara, esse arrependimento, ele deve ser verdadeiro. Nesse próprio livro aqui, esses espíritos, eles contam que na hora que eles estão lá no umbral, que tem postos de socorro. Olha só que interessante. Postos de socorro. Mas eles ali vão atender na hora que tem um arrependimento verdadeiro. Na hora que ele está ali na dor, aquela coisa toda, ele está pedindo socorro para passar a dor dele. Ele não está pedindo socorro por um arrependimento verdadeiro. Ele não vai muita coisa ali. Agora, quando ele fala assim, não, chega disso, não quero mais isso, aí é um arrependimento verdadeiro. Ok? Então, ainda continuando, pergunta 1002, que deve fazer aquele que, impedido de morte, reconhece suas faltas, mas sem tempo de reparar? Basta o arrependimento? É muito comum isso, né? Na religião católica, por exemplo, chama o padre, ele está para morrer, chama o padre. Aí o padre vai, conversa, né? Ele fala, seu padre, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tal, me arrependi. Aí o padre fala, sim, meu filho, vai para o céu. Vai para o céu virar um anjinho tocando harpa. Olha, esse espírito provavelmente ele vai ficar chateado com esse padre, ele vai ficar, né? Não vai para céu nenhum tocar harpa. É muito bom ele ter reconhecido ainda encarnado, mas repara, se for um reconhecimento verdadeiro, qual será a atitude dele? Será que ele ia querer ir para esse suposto céu e esse suposto paraíso? Repara,
Ou será que ele iria falar assim: poxa, eu me arrependi, tudo bem, tem aquele céu e paraíso, mas aquilo não é para mim agora não. Deixa eu consertar as besteiras que eu fiz. Deixa eu reencarnar para eu resgatar as coisas que eu fiz. Para eu me corrigir, para eu me melhorar. Isso não faria você ir lá para o plano espiritual depois com muito mais dignidade? Com muito mais alegria? Então repara, quando esse espírito ele passa, ele não vai para esse céu não. Ele reconheceu, foi bom, foi ótimo e ele vai dar sequência ao seu processo de evolução, quitação dos seus débitos, né, e desenvolvimento. Pergunta. Então ele fala, o arrependimento lhe inicia a reabilitação, mas não absolve. Ele vai corrigir aquilo ali. Pergunta 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Ora, no tempo necessário para essa melhora. Pergunta 1004, a resposta é essa. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza do sofrimento depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e os sentimentos vão se depurando, né, os seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Essa mensagem, essa resposta, ela foi enviada inclusive por São Luís. Ok? Então, é o tempo de cada um. Às vezes, olha, eu me arrependi aqui, deixa eu corrigir. Eu destruí a casa daquela pessoa, né? Deixa eu corrigir. E, de repente, eu vou chegar num ponto que a pessoa fala assim, então tá, você vai fazer o seguinte, constrói uma casa lá para aquela pessoa de novo. E eu posso construir essa casa em uma semana, em um mês, em 10 anos, em 2 anos, né? Então, vai também o tempo necessário para cada um de nós. O Sérgio S. Soares, ele está falando, né, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, Chico Xavier, né, também cita sobre posto de socorro no umbral. Agora, pergunta se o posto de socorro lá do umbral está cheio. Tá fazendo fila. Não está, não. Tá lá, muita gente vê, olha, sabe que tem lá, mas não está arrependido de nada. Reencarna ainda com orgulho, com vaidade, com arrogância. As pessoas que são dependentes químicas, em sua grande maioria, se tornam obsessores de encarnados, estimulando eles para que ainda fiquem nas drogas, porque é uma maneira de ele também sentir aquilo, continuar preso nos seus vícios. Agora, quando vem esse arrependimento verdadeiro, obrigado, São Sérgio, né? Quando vem esse arrependimento verdadeiro, aí ele chega e fala. E aí, nesse livro aqui, né, ele até conta que muitos chegam no posto de socorro, ele fala assim, não vou querer esse posto de socorro não, porque eles vão falar que eu tenho que parar com o meu vício, e ele não quer com o vício. Então o que ele está sinalizando? Ainda vai precisar sofrer um pouquinho mais, até ele conseguir perceber, né, o grau de gravidade que aquele espírito está fazendo para si mesmo. Bom, aí vem uma pergunta, né? Bem, existe karma. E será que karma é naquele esquema do olho por olho, dente por dente? Se eu matei numa vida passada, eu vou morrer nessa vida. Se eu roubei $1.000 de uma pessoa, eu vou ser roubado com $1.000. E assim vai. Será que é desse jeito? Ora, se fosse assim, pessoal, a gente ia sempre precisar de alguém fazendo mal para poder, então, né, ter o bem ali, o resgate daquele outro. Então, isso seria uma disseminação do mal. Então, veja só, existe a possibilidade de a gente quitar um mal através da prática do bem. Isso é muito comum e é muito mais saudável. O Hércules colocou ali, né, sofrer até a saturação da dor. Ele fala, já não aguento mais, já não quero mais, e não quero mais ficar nesse. Isso é um arrependimento verdadeiro. Não é falar que não quer mais ficar
porque está incomodando agora e depois eu volto a fazer a mesma bobagem de sempre. É a saturação da dor. Perfeito aí. Obrigado aí pela participação, pela colocação. Sobre essa questão do olho por olho, dente por dente, livro Deficiente Mental, Por que Fui Um? Dessa mesma média desse livro aqui que eu estou lendo, a Vera Lúcia Marizek, e o mesmo espírito, o espírito Antônio Carlos, ele entrevista espíritos que numa vida anterior foram deficientes mentais. E aí, no primeiro capítulo, é um que fala assim, ele tinha sido médico, e ele e mais 2 amigos se formaram como médico, tá? Ao invés deles usarem a medicina para o bem, fizeram uma proposta indecente lá para eles, ganharam um saco de dinheiro para ser chamados anjos da morte, né? Que prejudicava as pessoas e tudo mais, né? Então, repara, começaram a agir dessa maneira. Aí, o que acontece? Esse que foi entrevistado pelo Antônio Carlos, ele fala, meu Deus, eu reencarnar e sofrer a mesma coisa que eu causava. Voltou como Deus sofrendo tudo aquilo, né? Eram os anjos da morte, né? Proporcionava aquelas dores e agonia, né? Aquelas torturas e tudo mais. Ele quis ser que fosse na base do olho por olho, dente por dente, tá ok. Agora, o outro colega médico também falou, eu quero reencarnar e eu quero ser médico de novo. E dessa vez eu vou fazer a coisa certa. E ele reencarna e vai trabalhar nas missões solidárias aí da Cruz Vermelha, que tem lá na África. Olha só, que se sujeita a ir lá para a África para fazer, para trabalhar, para ajudar, né? Esse médico. Então ele resgatou sem necessariamente ter precisado sofrer. Aquele primeiro que sofrer, tá bom. E o terceiro, Sérgio? O terceiro, ele pediu para ser igual ao segundo. Mas ele falou assim, mas em compensação, se eu tiver uma recaída, ele queria que tivesse alguma limitação que o impedisse. Então, ele sofreu, se não me engano, um AVC, alguma coisa. Ele se formou médico, estava trabalhando no bem, fizeram a proposta, ele balançou no que ele ia aceitar, teve algum AVC, alguma coisa assim, que deixou ele limitado. Repara, nosso livre-arbítrio, nossa participação também, junto do plano espiritual, na programação de nossos resgates. É bem interessante isso, né? Então a gente pode sim quitar o mal fazendo o bem, ok? A gente nessa hora pode falar também sobre o perdão divino, o perdão dos sacerdotes, né? Que às vezes a pessoa vai, não, deixa eu ir lá no padre, deixa eu rezar uma missa, deixa eu fazer aquilo, né? Não, deixa eu ir ao padre para pedir perdão pelo outro. Gente, eu pedi o perdão pelo outro, tudo bem, mas repara, o verdadeiro arrependimento, ele vai precisar partir daquela pessoa. Eu posso pedir perdão por alguma coisa que meu filho, minha filha faça, né? Ou minha esposa faça, ou a minha esposa pode pedir perdão por alguma coisa que eu faça ou que eu tenha feito, né? Tudo bem, mas esse arrependimento verdadeiro tem que partir. Se foi eu que fiz a coisa, ele tem que partir de mim. Se foi a minha filha ou meu filho que fez a coisa, tem que partir deles. Então, sobre essa questão, ninguém tem esse tipo de poder. Nem padre, nem menino, né? São pessoas encarnadas, são seres encarnados. O perdão, ele é divino. Eu não tenho como falar esse perdão em nome de Deus, porque aqui eu estou encarnado. A melhor forma dele obter o seu próprio perdão está nas suas atitudes, nas suas ações. Não adianta nada eu pedir esse perdão divino ou esse perdão dos sacerdotes e continuar fazendo a mesma coisa de sempre. Lembra lá de Jesus com a mulher adúltera, né? Quem nunca errou, atire a primeira pedra. E aí o pessoal foi saindo de mansinho. Consta, inclusive, que eu me lembre na Bíblia, é a única passagem onde se fala que Jesus escreveu, onde foi possível ver a caligrafia de Jesus, tá? Por quê? Ele areia. Porque, gente,
é muito engraçado, né? Porque muita gente pensa assim, né? A mulher adúltera, todo mundo apedrejando, aquela multidão enfurecida, doida para fazer aquela bagunça, e Jesus chega e fala: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. E aí todo mundo ficou calminho, serenozinho, tranquilinho. Ainda mais que tinha uma turma ali que era contra Jesus. Vocês acham mesmo? Ficou todo mundo calminho, sereno. Teve muita gente que ficou na bronca e que foi encarar Jesus. Eu nunca errei. Aí Jesus silenciosamente escrevia na areia: cometeu um adultério, assassinou alguém, roubou de não sei quem. Aí o cara vinha com aquele sangue quente, olhava ali que Jesus tinha escrito a ele, saía de mansinho, fingia. É a única passagem, pelo menos, que eu me lembro, onde consta que Jesus escreveu na areia. Ninguém vai saber como é que é a caligrafia dele, né? Então, repara, essa questão desse perdão divino, esse perdão verdadeiro, e aí quando a mulher adulta foi todo mundo embora, ela fala com Jesus, e Jesus fala o quê? Vá e não peques mais. O maior perdão, a melhor forma de você saber se foi perdoado é não cometendo mais o mesmo erro, não fazendo mais as mesmas bobagens, corrigindo, fazendo a coisa certa, ou a coisa ideal, ou pelo menos se esforçando para tal. Às vezes eu posso até não conseguir. Eu acho muito bacana. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em ensinar suas más tendências e praticar o bem, não é isso? Então repara, Kardec não coloca que é pelo resultado, porque ele entende, como a gente já estudou hoje, né, que tem gente que ainda não está no ponto. Ainda vai precisar de 1, 2, 3, 10 encarnações até começar a melhorar. E eu vou até te dizer mais. Muitos desses espíritos já não reencarnarão mais no planeta Terra. Já não vão reencarnar. Porque a Terra está indo de provas e expiações para a regeneração. Espírito que é de prova e expiação não volta mais para cá. Daqui a 30, 40, 50 anos, se não me engano, acho que foi o Emmanuel que falou, né? Por volta de 2057, por aí, né? Ora, então se vai para um padrão de regeneração, os espíritos de prova e expiação já nem vai voltar mais para cá. Eu até penso muito nessa hora, sabe no que, gente? Imagina a gente não se melhorar, e para onde que a gente vai voltar? Sabe por quê? Aqui o nosso planeta Terra, ele pode ser considerado um planeta de prova e expiação VIP. É isso mesmo. Como assim, Sérgio? Tem tanta coisa. Prova e expiação VIP. Em 1500 era prova e expiação também, não é verdade? Em 1500 era prova e expiação também. Tinha ar-condicionado, tinha geladeira, tinha televisão, tinha... O que que tinha? Tinha fogão, tinha aquecedor para quando tá aquele frio, principalmente pelos Estados Unidos, né? Quando vem aquele inverno, tinha aquecedor bonzinho, aquela coisa gostosa. Ó, a gente está no prova e expiação VIP. Lá em 1500 tinha papel higiênico. Papel higiênico foi inventado nos anos 1800, sabia? Não tinha nem papel higiênico. Muitos, só para satisfazer a curiosidade, muitos se limpavam. Anestesia, olha aí o Hércules tocando, anestesia, tinha isso. Muitos se limpavam com aquele sabugo do milho, aquela coisa verde, né, que envolve ali, se limpavam com aquilo ali. Tinha banheiro. Ó, estamos num prova e expiação VIP. Hoje tem tudo isso, né? Tem um cara que eu adoro, saneamentos aí que o Hércules colocou, tem um cara que eu adoro, não sei quem é o cara que inventou o ar-condicionado. Que coisa boa, esse cara fala assim, Deus, obrigado por esse cara ter existido, principalmente quando eu estava no Rio de Janeiro. Olha só, e aí a gente vai voltar para que tipo de prova e expiação, hein? Já parou para pensar nisso? Então, repara, é a gente trabalhar ninguém aqui na Terra tem esse poder divino
O Ricardo Valente agora ficou preocupado, né? Ih, você está preocupado, Ricardo, com a internet, com o saneamento, com a anestesia ou com papel higiênico, Ricardo? Conta aí para mim, né? Então, repara, vamos fazer o nosso melhor. Porque quando vinha esse perdão dos sacerdotes, ele fazia com que o sujeito fizesse um monte de atrocidades, ia no padre, o padre perdoava, muitas vezes ganhava doações, a época aí das indulgências, né, daquela troca divina, nas cidades históricas de Minas Gerais, você vê uma igreja em cada esquina. Os senhores de engenho escravizavam, chicoteavam, maltratavam, faziam um monte de coisa, pediam perdão divino. Meu filho, para Deus te perdoar, olha, vai te perdoar, mas tu vai ter que construir uma igreja ali, ó, e banhada a ouro. E aí eles faziam aquelas igrejas maravilhosas, né? Para quem já visitou essa região do Brasil, são templos maravilhosos, lindos, você não pode nem fotografar. Mas eu vou te contar uma coisa. Muitos amigos médiums que têm uma mediunidade muito ostensiva, muito aflorada, já me disseram que ao entrar nesses templos eles sentiam cheiro de sangue. Olha que interessante. Porque até a construção daquela igreja não foi, não foi muito no amor, não. Foi na pancada. Olha só. Então, repara, nós aqui, o perdão divino é uma coisa, o perdão do sacerdote é outra. É outra coisa. O sacerdote ele está como um ser encarnado e tem suas limitações. Nós aqui não temos esse poder divino, ok? E a do perdão sacerdotal, né? Ele, na verdade, vem lá de 758 depois de Cristo, né? Quando criada a confissão auricular, né, das ordens religiosas do Oriente, a Igreja de Roma, né, que era um compromisso que os católicos tinham que confessar seus pecados ao padre pelo menos uma vez ao ano. Depois, no ano 1000 Cristo, né, veio a confissão general, aí ficou popular. Confissão e os ministros da Igreja Romana, né, colocaram para si ego te absolvo, né, que era eu. Então era o perdão pastoral. Só que é invenção humana. Invenção humana, ok? A Débora colocou ali, ó do papel higiênico, né? Ó, fim do centro, né? Então até o papel higiênico. Agora, repare, vamos ter também um cuidado, nós na condição de espírita. Às vezes você tem aí algum amigo que ele é católico, ele é evangélico, e aí ele está indo se confessar com o padre. Olha, hoje eu vou lá me confessar com o padre. Aí você chega e fala, olha, vi a palestra do Sérgio, e isso é bobagem, não vai ter perdão nenhum, não vai ser coisa nenhuma. Gente, precisamos trabalhar o respeito a cada cultura e a cada doutrina religiosa. Se para aquela pessoa ir ao padre e confessar e vai fazer bem a ela, que ela vá. No tempo dela de aprendizado, ela vai ter talvez essas percepções. Importante que nós tenhamos esse cuidado para a gente querer criticar, condenar e tudo mais. Até porque aquele também pode nos criticar. Né? Na visão dele, o espiritismo, ele pode falar um monte de outras coisas. Né? Então a gente respeita cada um, cada ideologia, cada doutrina. Ok? Então, dentro desse estudo, né, a gente vai falar o karma, dívidas, perdão divino, né, nenhum guia, nenhum guru, nenhum santo, e nem mesmo Jesus salva a gente das nossas más ações. Jesus nos coloca o quê? Que a gente vai evoluir, que a gente vai crescer, que a gente vai se desenvolver. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? A Débora está fazendo aí um convite para entrar no bate-papo após a palestra que vai no Zoom, às 8 horas. Está até mandando aí o link, né, para poder conversar, a gente ter aí um bate-papo, tá certo? Então, repare, a gente ter essa percepção. Entender sobre justiça divina, que tudo está certo. A gente é que não consegue compreender. A gente é que muitas vezes consegue compreender. Para a gente finalizar, dentro de justiça divina, leis de causa e efeito, vem aí um detalhe, né?
Nós, nesta encarnação, então, ora, se eu nessa encarnação estou quitando débitos do meu passado, então, nesta encarnação, eu estou criando créditos para o meu futuro. Estou criando créditos para o meu futuro. Ok? Então, dentro dessa situação, é muito importante a gente olhar cada vez mais a nossa reforma, a nossa evolução, nosso progresso, nosso desenvolvimento. Tá certo? Vamos pensar nisso. Olha lá, hein? O Ricardo aí ficou preocupado aí com o papel higiênico, né? Ó, vamos reencarnar no mundo aí de regeneração, hein? Ou prova expiação VIP. Na pior das hipóteses, prova de expiação VIP, hein? Olha isso, tá? Sobre as situações que nos acontecem, é muito de uma história, para a gente fechar, né? De um rei que estava de fazer caçadas. Ele tinha um conselheiro, e o conselheiro, ele chegava, né? Meu rei, tudo que Deus faz é bom, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente fique revoltado, tudo que Deus faz é bom. Lá na frente a gente vai entender. O rei não gostava muito dessa conversa, não. O rei ficava meio nunca, meio chateado. Esse cara enjoado, só sabe falar isso, parece um papagaio. E o conselheiro, meu rei, tudo que Deus faz é bom, mesmo que a gente não compreenda ou fique revoltado, contrariado, lá na frente nós vamos entender. E ele ficava escutando aquilo ali direto, né? Tudo bem. Um dia, no que eles estavam indo fazer as caçadas, né? O conselheiro ia com o rei para fazer a caçada, né? O Renato Vanderlei Soares aí entrou também, seja bem-vindo. O rei, no que está indo fazer as caçadas com o conselheiro, foi atirar no leão e a espingarda falhou. O leão mordeu ele, o conselheiro deu um tiro no leão, mas arrancou o dedo do rei. Enfim, né? Conseguiu salvar o rei, mas arrancou o dedo do rei. O rei ficou uma arara, né? E agora, conselheiro? O que você vai me dizer agora? Aqui, ó, perdi o dedo, ó. O que você vai me dizer? Saindo sangue ali, né? E tudo, né? O rei nervoso. E o conselheiro, meu rei, tudo que Deus faz é bom. Mesmo que a gente fique zangado, contrariado e não compreenda, lá à frente vem a resposta. O rei ficou tão danado, sentindo a dor, né? Leva esse conselheiro lá, aprisionado lá, bota ele para tomar chicotada, que eu não quero mais saber desse cara, não. Né? O pobre lá do conselheiro, né? Ficou lá tomando chicotada, acorrentado e tudo mais. Passaram 2 meses, né? Tomando chicotada, o rei foi melhorando, foi cicatrizando, e aí ele foi novamente, né? Já estava em condições de fazer suas caçadas. No que ele vai fazer a sua caçada, nossa, reizinho perfeito esse, né? Deu azar lá de perder o dedo, agora ele foi pego por uma tribo de índios canibais, e aí ele ia ser oferecido aos deuses, né? Prato do dia, rei ao molho pardo, né? Colocaram o rei no caldeirão, estão fervendo o caldeirão, no que eles estão fazendo, começando, a água começa a ferver, um dos índios fala assim, parem, este homem não pode ser sacrificado, pois ele não é perfeito em sua totalidade, falta ali um dedo, libertem ele. Libertaram o rei. Rapaz, então, olha só, aconteceu. Olha, então teve um. Manda libertar o conselheiro e tá lá 2 meses tomando chicotada, tomando aquilo. Liberta. A Eliette conhece a história, né? Que bom. Mandou libertar. Ele contou tudo isso pro conselheiro. Deus, tudo que Deus faz é bom, mesmo que quem entenda. Não, eu assino embaixo, concordo com você. Se não tivesse eu perdido dentro, eu teria. Não, agora eu tô entendendo. E o conselheiro, meu rei, tudo que Deus faz é bom. Aí o rei fala assim, mas espera aí, e você, que tu só vive falando em Deus, protegendo Deus, falando de coisa boa, falando disso tudo, não tem nada da história, tu ficou preso, tomou chicotada, tomou tortura, tem um monte de coisa. Aí o conselheiro, meu rei, tudo que Deus faz é bom. O que foram 2 meses e agora eu estou sendo liberto, né? Se eu não tivesse preso por você e tomado essas chicotadas, eu estaria na caçada com você. E eu tenho os meus 5 dedos. Quem é que seria servido lá aos deuses lá dos canibais? Seria o conselheiro, mesmo tendo passado 2 meses.
A quarentena do conselheiro, posso garantir, hein, tá bem pior do que a nossa que a gente está vivendo, tá certo? Fica então aí agradecimento pela oportunidade do estudo, né? Espero que vocês todos tenham gostado. O público da Rádio Espiritismo, né, que nos acompanha sempre, é o grupo espírita, né, o grupo Fraterno Seara do Bem, que fica em New Jersey, em Newark, tá certo? Então, a gente aqui coloca, né, algumas palestras do Seara do Bem indo na grade de programação. Tem várias palestras do Hércules, inclusive, da Débora, na programação da Rádio Espiritismo. É só, eu agora não me lembro qual é o horário, mas vai lá na grade de programação, radioespiritismo.com.br, que várias palestras colocadas, tá bom? Mais uma vez, obrigado aí a todos, obrigado aí, Hércules, obrigado a todos que estão aqui, que nos acompanhando, né? E semana que tem alguém, né? Uma outra pessoa vai fazer esse estudo, né? 7 da noite no horário de Nova Jersey, sempre tem palestra no Seara do Bem, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.